Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude, potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso testar. Agarra a oportunidade a partir de 420 euros mês mais IVA em renting para empresas e ENI. Não sei se gostam de dormir quando andam de avião. Eu não consigo. Não é gostar, é conseguir ou não conseguir. Eu não consigo. Não consegue. Não consigo desligar. Eu tenho inveja daquelas pessoas que mal entram o avião ainda não levantou o voo. Já estão. Já estão a dormir mesmo. Não, nas viagens mais curtas, não acho que não dá tempo, nem dá tempo, mas nas mais longas. Então, e se forem os pilotos a fazer uma sesta? Parece-vos bem? Desde que o piloto automático não adormeça. Não pensem que há só um ou outro que o faz, que esta é uma exceção. O Sindicato Alemão de Pilotos de Aviação fez um inquérito a mais de 900 pilotos nas últimas semanas e 93% deles admitiu ter feito umas cestas durante os voos nos últimos meses. Claro que alertou que a pesquisa não era representativa, mas reparem nos números. 12% tiravam uma soneca em todos os voos, 44% faziam-no regularmente, 33% tiravam assim uma soneca ocasionalmente, 3% só teriam feito uma única cesta nos últimos meses e 7% perderam a conta à frequência com que passavam pelas brasas. A vice-presidente deste sindicato, que representa 10 mil pilotos, e não só trabalhadores de cabine e estagiários, diz que dormitar há muito que se tornou quase uma norma nas cabines alemãs. As cestas curtinhas sempre foram permitidas, mas nem todos o faziam porque simplesmente não precisavam. Porque é que há então mais gente a fazê-lo? Porque falta pessoal, há mais pressão operacional, tudo isto piorou a situação dos pilotos, principalmente durante estes meses de verão, em que o número de voos sobe significativamente. Para sossegar quem vai hoje voar numa companhia alemã, o sindicato definiu que estas cestas são fases de descanso controladas durante a fase do voo, por isso está tudo sob controle, não há perigo do avião cair ou uma coisa do género, só porque o piloto decidiu de dormir uma cestinha. E às vezes, São controladas. Pois, exatamente. Às vezes é melhor dormir. Essa a questão. Acho que sim, todos nós sabemos que às vezes ali 10 minutos ajudam a ganhar depois. Eu não mais. consigo. Eu fico cheio de dores de cabeça. Adorava ser aquelas pessoas que dormem meia horinha e acordam. O power nap. Há umas cestas que são horríveis, que são aquelas em... Eu acordo sempre com dores de cabeça, mas deve ser da velhice também. Não, eu acho que as cestas mais longas provocam esses efeitos. Eu também... Não é só as dores de cabeça. Eu não encontrei a duração certa, então. É acordares e sentires completamente fora. Tocada, espera aí, então, mas já é de manhã, mas não é de manhã, porque nós acordamos é de noite e, portanto, sei que não é de manhã. Mas uma cestinha de 20 minutos... Sim. Tu fazes? Às vezes faço, assim, quando são mais longas, de facto, fico nesse estado estranho, catatónico. É a vossa idade, vocês estão muito acabados. Sim, Carla, muito acabados. Mas jovem, fizeste até 44. Foi. Não, isso é para o ano. Isso é para o ano. Bom, do avião para os comboios, esta história não tem graça nenhuma, mas passaram ontem, e acho que todos nós olhamos para isso, passaram ontem 40 anos sobre o maior desastre ferroviário do país, em Alcafaz. Foi a 11 de setembro de 1985. O interessante, quando se leem as reportagens sobre esse dia e os dias que se seguiram, era como o país era tão diferente em termos tecnológicos e em termos de recursos, tudo era muito diferente. Não se sabe, 40 anos depois, ainda não se sabe ao certo quantas pessoas é que morreram, porque não havia, por exemplo, uma lista de passageiros, não se sabia quantas pessoas seguiam nos dois comboios que chegaram, e os processos de identificação eram também completamente diferentes e muito, muito menores. Estamos a falar num comboio, no serviço regional, estariam entre 30 a 40 passageiros. Não se sabe mais. No Sud Express o número era maior, mas também era incerto. Seriam entre 200 a 350 passageiros. O que aconteceu foi que os restos mortais foram confundidos com os destroços. Enfim, isto é quase macabro falar da forma como tudo isto aconteceu. O que foi o número oficial, o número que foi a julgamento, porque houve funcionários da CP que foram a julgamento, o número que foi tido em conta na altura do julgamento foi 49, mas o balanço mais ou menos consensual aponta para 150 mortos. Como é que eles se identificaram? Na altura só era possível através de impressões digitais. Ora, quando falamos de corpos carbonizados ou mutilados, isso ficou impossível.
Para além disso, a identificação com impressões digitais só era possível através da base de dados civil do país. Isto significa que só funcionava para pessoas com nacionalidade portuguesa. Ora, muitos dos passageiros eram imigrantes e alguns deles até podiam já ter filhos nascidos em França e que por isso não faziam parte da base de dados portuguesa. Interessante, e disso eu não me recordo, apesar de já ser gente na altura do acidente, este julgamento do desastre de Moimenta Alcafaz resultou na absolvição dos funcionários do Tribunal de Mangualde, porque concluiu que houve uma falha humana, mas que não foi possível provar a autoria específica. O que foi mais dramático neste acidente é que os funcionários das estações sabiam que ele ia acontecer, sabiam que ia haver uma colisão, mas como os comboios estavam em circulação, não havia comunicações com os maquinistas. Forma de comunicar. Não havia, e por isso não havia nada a fazer a não ser esperar pela tragédia, o que é completamente tenebroso e coloca de facto este país, Portugal, muito, muito distante daquilo que é hoje em dia. Eles começaram a ver uma coluna de fumo a erguer-se na zona de Alcafaz e foi aí que perceberam que tinham chocado. Eram 6h37 da tarde quando isto aconteceu. Eu do julgamento não me lembro, era miúdo, lembro-me perfeitamente do acidente. Dos dias seguintes, de muito que se falou, e de como o nome de Alcafaz ficou sempre associado a assim, uma ideia de terror, e de tragédia. A impressão causada no espírito de uma criança, eu tinha 7 anos na altura, era essa. Alcafaz era sinónimo de algo terrível e de facto foi. Ainda ontem estavam a passar uma reportagem, creio que na TVI, sobre o acidente e falaram com um senhor que perdeu o pai e a irmã no acidente, mas os corpos nunca foram encontrados, nunca foram recuperados. E também isso para as famílias é doloroso, para além da perda, a impossibilidade de fazerem o luto, de fazerem um enterro que lhes trouxesse também esse fechar, esse encerrar daquela dor. Isso também teve um grande impacto em muitas famílias, não foi uma ou duas, foram muitas famílias. Em muitas, ontem em reportagens há pessoas, familiares das vítimas, ou elas próprias vítimas, que ainda choram, ainda se emocionam 40 anos depois a falar deste acidente. Houve uma coisa positiva, apesar do número de mortes, houve uma coisa positiva que foi de facto a alteração depois aos sistemas de segurança, porque aquilo resulta, aquilo resulta do problema do próprio sistema